Ok. Seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, acabou de acabar a primeira temporada e eu tenho algumas coisas a dizer. Quando lançou os primeiros episódios do desenho, eu fiz um vídeo aqui algumas semanas atrás, até porque o desenho ele saiu na velocidade da luz, eles saíram lançando tipo 3 episódios por semana. Acho que eles queriam se livrar dele logo. Enfim, quando ele saiu, eu fiz esse vídeo aqui falando que eu achei ele bem caído pelos 2 episódios que eu tinha visto, mas que eu ia... Eu decidi que eu ia seguir em frente, ia ver no que dava, e talvez eu ia fazer um vídeo quando acabasse a temporada. E cá estou. E olha, eu vou te falar que à medida que eu tava assistindo os episódios, quando eles saíam semana por semana, eu vou falar que eu tava achando que o desenho tava melhorando consideravelmente. Ele tava progredindo os episódios com essa mistura de vilão da semana com um arco de temporada que eu não sabia ainda exatamente qual era, mas eu sabia que ele tava sendo construído. Quer dizer, aparentemente. Eu ainda achava essa versão do Peter Parker meio bunda, meio pastiche, mais sem graça do Tom Holland, mas a maioria dos outros personagens eu tava achando bem interessantes. Eles entregaram esse Otto Octavius, ainda sem os tentáculos, mas a cara do Dr. Octopus dos quadrinhos, como esse cientista super arrogante que tá dando armas pros vilõezinhos da semana. Esse Harry Osborn, playboyzinho de bom coração, seguindo meio que essa tendência que eu vejo nas últimas adaptações do Homem-Aranha, de se esforçar pra fazer o Harry mais simpatizável. Eu ainda não tenho a menor ideia de por que a Nico dos Fugitivos é a melhor amiga do Peter Parker aqui, mas eu gosto da presença dela. E o Lonnie Lincoln / Lápide, que foi consistentemente meu personagem favorito a temporada toda. Esse garoto negro, muito gente fina, de uma vizinhança / pesada, que é arrastado pra criminalidade, mas que começa a criar uma afinidade por essa vida. Me lembrou um pouco o tipo de coisa que a gente via no desenho do Super Choque. Eles até conseguiram fazer o Escorpião ser bem assustador. Ele chega chegando e provando que esse desenho vai até ser um pouquinho mais gore do que a gente imaginava. E as cenas de ação são bem decentes no geral. É quando esse estilo de animação aí 3D com cel shading melhor se justifica, inclusive. E esse Peter Parker também tá na sua melhor forma quando ele tá só fazendo a sua coisa de Homem-Aranha. Lutando, fazendo piada, inclusive apanhando. São os momentos que eu realmente vi o personagem dele sendo mais bem representado. E melhor ainda, aos poucos, eu achei que eu tava vendo esse desenho revelar mais as suas verdadeiras intenções, mostrando que todas as decisões mais estranhas deles tinham um propósito maior por trás de tudo. Que esse universo alternativo, que é meio que um MCU, só que não, realmente talvez estivesse operando como um grande what if. Esse mundo onde esse Peter Parker não teve a figura do tio Ben pra servir de um modelo pra ele, ou pelo menos ele teve essa figura, mas ele morreu muito antes disso ser importante, e por isso ele se apega ao Norman Osborn, que transmite uma ideia meio deturpada do que é ser o Homem-Aranha. Tem até uma hora que ele pega o Peter pra falar e começa a falar que ele tem que se impor mais, que ele tem que parar de se segurar, e aí ele fala que com grandes poderes vem grandes respeitos. E eu fiquei super interessado nisso. Aí eu pensei que das duas uma, ou a gente tá realmente vendo isso escalar pra um take mais sinistro e antiético do Homem-Aranha, cimentando esse status de what if do desenho. Na verdade, até o título de Amigão da Vizinhança seria meio que um bait, porque seria um Homem-Aranha muito diferente do que a gente imagina. Seria bem corajoso, inclusive. Ou que isso ia escalar pra uma ruptura bem dramática entre o Peter e o Norman, cimentando esse status do Norman de arqui-inimigo e servindo como uma experiência bem traumática pra esse Peter. E no fim das contas não deu nenhum nem outro, na verdade deu em porra nenhuma. Tem um momento no penúltimo episódio onde o Peter, ele lembra das palavras do Norman e ele fica bem agressivo nessa segunda luta com o Escorpião. Ele fica muito puto, enche a porrada nele, quase mata o Escorpião, mas aí o Lonnie aparece, segura ele, dá uma baixada na bola dele, e é isso, não se fala mais nisso. E aí, se pelo menos você esperava uma conclusão dramática, interessante, edificante de conflito dessa coisa do Peter com o Norman, no último episódio nem isso acontece. O que acontece, a gente vê o Peter se afastando do Norman, mas é só porque o Norman decide agir que nem um idiota, e aí o Peter só fala, pô, mó pilha errada esse Norman, né? Vou vazar.
E é isso. Completamente anticlimático pra um dos maiores conflitos da temporada toda, que eles prometeram tanto e parecia que ia entregar tanto e entregaram anticlímax. Na verdade, esse final de temporada toda, eles entregaram só ou anticlímax, ou uma coisa completamente nonsense, ou não entregaram nada, você tem que esperar pra próxima temporada. Mas beleza, aí o Peter se distanciou do Norman, agora ele vai ter que ser o amigão da vizinhança, vai ter que se virar sozinho, sem ter nenhum bilionário de sugar daddy pra ele. Só que não. Porque aí simplesmente o Harry decide criar a sua própria empresa do bem pra bancar o Homem-Aranha e as outras pessoas, os outros cientistas gênios jovens de Zoomers. Essa é a solução que eles encontram pra questão de ser, de como operar, de como viver pro Homem-Aranha essa temporada. Que ao invés de um bilionário do mal bancando o Peter, ele só precisava ser bancado pelo filho do bem do bilionário do mal. E caralho, de onde é que a Disney tirou essa fixação de que o Homem-Aranha precisa ser bancado por um bilionário? Parece até piada de tão simplista que isso é, mas a única conclusão que consigo imaginar é que a Disney, como uma empresa bilionária do mal, quer estabelecer essa ideia de que você, jovem que está se identificando com Homem-Aranha, precisa, de alguma forma, mostrar lealdade a algum bilionário. Você só tem que ter certeza de que vai ser um bilionário do bem. Que nem a Disney, bilionários do bem. É bizarro, é bizarro, bizarro. Literalmente uma coisa que nunca foi um problema do Homem-Aranha na história. Mas enfim, o ponto é que todas as coisas interessantes que eles introduzem nessa temporada ou desaparecem do nada ou terminam sem solução. Por que vocês fizeram esse cu doce a temporada toda pro Peter não usar a roupinha clássica de Homem-Aranha dele? E ao invés dele ficar usando um monte de roupa alternativa, tipo a roupa da Fundação Futuro, branca e preta, ou então um episódio inteiro dedicado a um monte de fanservice aleatório, a saga da crise de identidade nos anos 90, uma saga que ninguém se importa. Se quando ele finalmente fica com a roupa clássica na reta final da temporada, isso não significa nada pro arco dele. Um arco que eu ainda não sei qual é, inclusive. E a roupa clássica continua sendo feita pela Oscorp, porque... E tipo, eu entendo que eu não tô assistindo o desenho do espetacular Homem-Aranha, que é tipo o ideal do fã do Homem-Aranha, do que é uma adaptação moderna dos quadrinhos clássicos, muito certinho e muito fiel. Eu já tinha aberto a minha cabeça pra um negócio diferente. E aí eu tava a temporada inteira esperando, tava claramente muito certo na minha cabeça, através de tudo que eles estavam me mostrando, de que o Lápide seria tipo o endgame da temporada. Ele seria, assim, o grande vilão, o grande conflito do final dessa temporada. Porque a temporada toda a gente passa muito tempo com o Lone. Ele é o personagem que eles mais dão atenção, tirando o próprio Homem-Aranha. E, enfim, é um personagem mais desenvolvido da temporada toda. E você vai lá acompanhando toda a trajetória dele, que você sabe que vai terminar em muita merda. Aí no penúltimo episódio, ele ganha poderes de uma forma até meio abrupta. O líder lá da gangue dele, o Donovan, vira do nada um mega covardão, espontaneamente sai correndo do escorpião, porque ao longo da temporada toda o roteiro ele faz grandes forçadas de barras e, assim, resoluções muito porcas pra encaminhar a história na direção que eles querem encaminhar. Então isso não foi nem a primeira vez que isso acontece. Mas enfim, isso acontece, aí ele tá lá com poderes, meio que sendo o líder da gangue, ele meio que se acerta com o Homem-Aranha, mas tá lá encaminhado, sabe, pra talvez ele ser o episódio final da temporada, focar nele. Mas aí não, ele mal tá no episódio final da temporada, ele só aparece no finalzinho. Se você quer ter algum payoff pra saber no que vai culminar essa história toda do Lápide, você tem que esperar a próxima temporada. No máximo você tem um pequeno vislumbre de que agora ele tem super força e que ele tá agora começando a desenvolver o poder do super vitiligo, que vai deixar ele albino, provavelmente. Imaginamos. Mas aí, o último episódio da temporada... Que porra foi o último episódio da temporada? Que é sobre o Norman juntando a galera toda pra revelar que ele acabou de tirar do cu um portal pro espaço. O que é muito bizarro, porque isso é muito pouco construído ao longo da temporada toda, que é 100%, um negócio urbano, só uma tecnologia de sci-fi básico de super vilão de raios, umas coisas assim, um negócio que se transforma no super vilão, essas coisas. Aí do nada no final é tipo, saca só meu portal pro espaço. E ao mesmo tempo, eles também meio que tiram muito de última hora decidem revelar que o Norman tá tentando replicar a aranha que cria os poderes do Homem-Aranha, pra criar outros Homens-Aranhas. E aí surge a porra do Doutor Estranho e a porra de um monstrão simbionte do primeiro episódio, só pra eles culminarem, por algum motivo, de uma forma muito estranha, culminar a temporada
revelando que a origem desse Homem-Aranha é um paradoxo temporal, que eles executam de forma extremamente porca, forçada, dependendo de um monte de forçações de barra e coincidências absurdas. E no fim, o que esse desenvolvimento de história muito doido, muito complicado e muito desnecessário tem a dizer, acrescenta sobre o nosso entendimento dessa versão do Homem-Aranha? Absolutamente nada. E depois desse negócio todo de Peter Parker, estagiário do Norman Osborn, e paradoxo temporal, e portal do Doutor Estranho caindo uma aranha pra picar o Peter, e simbionte, essas porras todas, eles dão uma volta imensa e extremamente complicada, cheia de coincidências absurdas, só pra chegar num Homem-Aranha extremamente lugar comum, do qual a gente já tem parecido em 1 milhão de outros lugares, só que com uma origem muito mais complicada e com muito menos profundidade emocional. No fim, esse Homem-Aranha é só mais um Homem-Aranha, só que com 1 milhão de passos a mais e muito menos profundidade. Eu só não acho esse o pior Homem-Aranha porque ele não tem a voz do Drake Bell e tá quebrando a quarta parede. E assim, uma coisa é você deixar pontas soltas abertas para as outras temporadas. Outra coisa é o que eles fazem aqui, onde eles só jogam 1 bilhão de referências de quadrinhos, 1 milhão de personagens sem propósitos que não se concretizam em nada aqui e só deixam assim, ó, vai que talvez, se a gente quiser, se a gente tiver afim, a gente faz alguma coisa com eles nas próximas temporadas. Eles atiram pra todos os lados, não se comprometem com nada e no final eles não chegam a lugar nenhum. A única coisa que eles me entregam no final dessa temporada é 1 milhão de promessas pras outras temporadas. Parece que a sala de roteiristas dessa série fez só um grande brainstorm, saíram jogando qualquer ideia que viesse à cabeça deles, e aí eles simplesmente decidiram incluir todas elas e não desenvolver nenhuma. O Vigia olhando no céu enquanto o Homem-Aranha conversa com o Doutor Estranho, eu tô extremamente desinteressado em como isso vai conectar com o MCU e o multiverso e foda-se. Um pedaço de simbionte que ficou no Oscorp? A última coisa que eu quero ver esse desenho fazendo é o arco da roupa preta pela 20ª vez. Especialmente sendo esse desenho. O pai do Peter Parker está vivo? Oba! Bem-vindo de volta, Espetacular Homem-Aranha 2. Era só o que me faltava. Existem elementos bacanas nesse desenho, mas ele como um todo é uma zona gigantesca que esmaga o próprio potencial com total falta de direcionamento. E pior é que assim, os primeiros episódios dele, eu achei eles meio caídos, mas eu nunca fui nesse desenho com má vontade. Eu tava de coração aberto pra ele entregar um take bem diferente do Homem-Aranha mesmo, sem ficar de puritanismo com quadrinho e sendo fã chato, eu tava aberto totalmente pras possibilidades. E ao longo dos episódios, eles começaram a me insinuar realmente algumas ideias interessantes, bem interessantes. E eu fazia questão de focar nisso, mesmo com vários deslizes muito porcos no roteiro em praticamente todos os episódios. Eu tava focando no potencial dele, nas coisas interessantes, no que eu sabia que eles podiam ter, na ideia de que eles podiam me surpreender. Mas aí ele chega nesse grande nada de final, e aí quanto mais eu penso nesse desenho, com mais raiva eu fico. Com raiva porque eu não acabei só com um saldo negativo, achando essa uma série fraquinha. O que eu achei foi uma série especialmente frustrante, que fica jogando na minha cara o potencial dela ser boa. E depois ela tem a cara de pau de falar, opa, não foi dessa vez não. Quem sabe na próxima temporada a gente não fica bom, hein? Enquanto isso, fica com esse monte de coisa sem nexo que a gente tá jogando pra você. Eu tô puto, eu achei esse desenho ruim, tô cansado de passar pano pra ele, e é isso mesmo. E eu tô cansado que qualquer conversa sobre esse desenho vai ser muito mais sobre legenda look, lacração, do que qualquer coisa que de fato está nele. Sendo que eu nem gostei dele. Enfim. É isso. É isso, é isso. É isso. Galera, comenta aqui o que você achou do desenho, desses episódios, o que você achou desse vídeo. Eu não sei mais o que falar. Eu tô frustrado, eu tô com raiva. Então é isso. Se inscreve no canal, sei lá, dá like, vê vídeos melhores. Enquanto isso, sei lá, um beijo na bunda de vocês, galera. Espero que venham desenhos melhores. Eu não sei. Até mais. Tchau.